O assunto não podia ser outro hoje, senão Alexandre de Moraes, mas como esse canal é de notícias internacionais, precisamos avançar no tema, porque as coisas estão pegando fogo aqui no nosso entorno. O presidente Donald Trump começou a sentir um pouco o bafo dos republicanos que não gostaram nada dessa história dos petroleiros iranianos chegarem sem nenhuma interceptação à Venezuela, levando combustível, mas também agora o próprio governo venezuelano admitiu peças de reposição às suas refinarias. Vai saber, né, como diz o caboclo, se são peças de reposição mesmo. O fato é que 3 petroleiros já atracaram e estão sendo devidamente esvaziados. Nesta onda, Nicolás Maduro já avisou que a gasolina terá um aumento de preço. Sim, porque disse ele com todas as letras: nós pagamos por essa gasolina em dólares e precisamos aumentar o preço para não ter muito prejuízo. Pobre venezuelano. Bem, quem sabe disso, pobre venezuelano, é o próprio governo norte-americano. O secretário adjunto do Hemisfério Ocidental do Departamento dos Estados Unidos, Michael Kozak, falou sobre os negócios do Irã com o regime de Nicolás Maduro em torno da escassez de gasolina na Venezuela. E ele disse o seguinte: os embarques de gasolina iraniana terminarão no mercado negro, onde a gasolina será vendida por até $4 por litro, alimentando a corrupção e abuso. Já o ouro venezuelano transferido para o Irã alimentará o regime, claro, mas também grupos terroristas, evidentemente. Ele diz: alimentará atividades terroristas, disse com todas as letras. E acrescentou: o eixo Venezuela-Irã beneficia os corruptos e abusivos, não os venezuelanos. Pois é, embargos econômicos dos Estados Unidos à Venezuela serviram até o momento para isso, para prejudicar o povo venezuelano, digo, da classe média e os mais desfavorecidos, os pobres, porque na verdade são esses que sofrem com aumento de preço, escassez de alimentos, escassez de mercadorias e tudo mais. A casta, ou cartel dos sóis, os militares ligados ao narcotráfico que dão apoio a Maduro, o próprio Maduro e todo o seu staff de agentes cubanos, esses vão se mantendo com o ouro e também, claro, com o petróleo, no câmbio negro, no mercado negro, melhor dizendo. Mas o povo não. O povo vê-se cada vez mais prejudicado. Uma porque os alimentos que já eram escassos com o embargo econômico ficam ainda mais escassos e mais caros. Portanto, são assolados por decisões lá de Washington. Mas também continuam sendo assolados por decisões do Palácio Miraflores, do próprio Maduro. Ou seja, um povo que tem contra si os bonzinhos lá da América que querem salvá-lo e os mauzinhos de Caracas que querem reprimi-los cada vez mais. Pois são as maravilhas da democracia, que não permite que um presidente tome as decisões que tem que tomar em épocas de campanha. E o problema da democracia, principalmente americana, é que no primeiro ano, o presidente tem que fazer tudo o que prometeu, para ter os outros 3 anos livres para fazer campanha para a reeleição. E aí, fica lá o povo 3 anos esperando uma decisão de Washington, para seu benefício, para a sua libertação, até que venham as tais eleições, para depois, no ano seguinte, ter alguma esperança renovada. É o caso de Taiwan, por exemplo. Ontem a China aprovou o parlamento chinês. Parlamento chinês é um eufemismo, evidentemente, para Congresso Nacional Popular da China.
aprovou por unanimidade, quer dizer, unanimidade não, teve um voto contrário, para dizer que, enfim, há ali uma possibilidade de contraditório e 6 abstenções, aprovou a tal Lei de Segurança Nacional contra Hong Kong. Será imposta do continente sobre Hong Kong uma Lei de Segurança Nacional que visa prevenir, prender e punir atos em Hong Kong que ameacem a segurança do país, abrangendo atividades secessionistas e subversivas, dizem os chineses, bem como interferência estrangeira e terrorismo. É claro que o mundo, como os nossos generais aqui, emitiram algumas notas de repúdio. Protocolarmente, coisa para inglês ver, os Estados Unidos também bateram firme na questão. Não é possível, Hong Kong não pode se submeter a mais esse ultraje. Mas, por outro lado, Donald Trump também reconhece que hoje não há o que fazer. Hong Kong pertence ao continente e acabou. Aí ficam as brigas, as discussões de palavras. Washington dizendo que está trabalhando num plano para punir a China, e a China dizendo que não aceitará plano nenhum e que, se for retalhada, retalhará ainda mais. O fato, meus amigos, é que com a passagem já são 3 navios que chegaram à Venezuela, ainda faltam 2. Donald Trump tem perdido a credibilidade, porque, em vista disso, a China, depois de aprovar ontem, por unanimidade, foram 2.878 votos a favor da Lei de Segurança Nacional sobre Hong Kong, 1 voto contra e 6 abstenções. Depois de aprovar depois dessa votação, mandou dizer que os Estados Unidos não têm moral para interferir nas suas decisões. Pois é, porque a moral muitas vezes é conquistada à força. Os militares pensam assim. Não foi por outro motivo que John Bolton foi afastado via Twitter por Donald Trump. Ele queria que Trump desse uma resposta firme ao Irã no ano passado, depois que o Irã tornou-se o gerentão, ou melhor, o porteiro do Estreito de Hormuz, abateu um drone norte-americano, atacou outros navios petroleiros e também destruiu as 2 maiores refinarias da Arábia Saudita. Destruiu em parte, 50% das refinarias foram afetadas. Ali, os militares queriam uma resposta firme. Mas o que se discute hoje é o seguinte: a capacidade de Donald Trump de administrar econômica, financeiramente, politicamente o país é fantástica. Porém, se duvida de sua capacidade militar, ou seja, ele, como chefe das Forças Armadas, ter a coragem suficiente de agir com dureza em casos pontuais. Acontece que, com o passar do tempo, os inimigos cada vez mais fortalecidos, cada vez mais fortes e cada vez mais petulantes, exige-se, na medida em que o tempo passa, reações ou ações na mesma proporção, cada vez mais duras. E é isso que se questiona. Teria Trump essa capacidade? Não, provavelmente não. Trump tem uma visão de mundo totalmente diferente de um militar. Ele acha que tudo pode se resolver na base das negociações, do comércio, e nem sempre é assim. Está aí a Venezuela para mostrar que realmente não é assim. Quando Trump bloqueou os negócios venezuelanos legais pelas vias legais, eles continuaram fazendo os mesmos negócios pelas vias ilegais. E as vias ilegais não aceitam regras consensuais. Elas só aceitam as regras de interesse dos grupos criminosos. Portanto, os embargos econômicos não atingem o submundo do crime. O submundo do crime só é atingido por outro tipo de ação. E é essa que Trump tem se recusado a fazer. Daí porque o sofrimento em Taiwan, em Hong Kong, na Venezuela e assim por diante. Bem, claro que há também
uma forma de agir que fique no meio termo. Não uma decisão radical, militarmente falando, mas também não dando muita tranquilidade para os, digamos, inimigos da boa convivência. É o que está tentando fazer Donald Trump, pelo menos no campo da propaganda, até o momento. Porque uma unidade especializada do Exército dos Estados Unidos, essa notícia saiu agora no Infobae, chegará à Colômbia nos próximos dias para aconselhar e auxiliar as forças militares do país sul-americano em operações de combate ao narcotráfico por 4 meses, informou a Embaixada dos Estados Unidos hoje, quinta-feira, dia 28/5. A brigada chegará no início de junho, informou a Embaixada, sem especificar o número de militares que a compõem. Ou seja, essa transferência de militares com todos aqueles aparatos americanos de última geração, enfim, o militar americano que por si só já causa um impacto na mídia, bem, essa chegará na Colômbia e nos dará de novo essa perspectiva. Agora a luta contra o crime vai, agora vai. Mas pode ser só o meio termo. Dar um pouco de espetáculo midiático para que tenhamos essa impressão de que algo duro vai acontecer contra o narcotráfico, o Foro de São Paulo, a ditadura venezuelana, e as coisas vão se enrolando até as eleições de fim de ano. Bem, tem também aqueles que dizem, eu estou entre eles, que depois das eleições, meus amigos, o caldo vai entornar. Pode ser, mas o problema é justamente esse. Quanto mais o tempo passa, mais o entornar do caldo será dramático, será radical. E é isso que pode causar, sim, um grande conflito internacional. Mas tem gente também que diz, China e Rússia não esperarão pelas eleições, não ficarão ali de boa esperando alguma resposta dura do presidente Donald Trump. Isso se Trump ganhar, porque lá na América também existe maracutaia, não esqueçam disso. Por aqui, o assunto, como disse, deveria ser Alexandre de Moraes, mas ontem o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, deu uma longa entrevista nos Pingos nos Is e, perguntado se queria algum cargo no governo, ele disse, quero sim, eu quero um cargo no governo, eu quero a presidência. Foi um trocadilho ou uma linguagem de efeito, uma fala de efeito, mas muito interessante. Roberto Jefferson esclareceu, nós queremos o presidente Bolsonaro no partido, no PTB, e disse, o PTB é o partido mais antigo do Brasil, tem hoje uma grande bancada, não é centrão, ele fez questão de dizer. E com o Aliança poderemos fazer uma grande frente parlamentar capaz de dar mais poder ao presidente Bolsonaro. Muito interessante, Roberto Jefferson. Agora, nessa mesma entrevista, ele falou tudo o que tinha que falar sobre o senhor Alexandre de Moraes. Sugiro que vejam. Ele disse, entre outras coisas, por exemplo, que Alexandre de Moraes não tem moral por ter sido um advogado do PCC, não tem moral para mandar a polícia na sua casa, entre outras cositas más. Vale muito a pena. Então é isso, Roberto Jefferson ofereceu o PTB ao presidente da República. Seria uma boa. O partido é grande, o seu presidente Roberto Jefferson está do lado de Bolsonaro, e Bolsonaro precisa, sim, de muita força no parlamento, porque se depender da força verde-oliva, meus amigos, aí a coisa complica, como dizia o caboclo. Até depois.